Olá, olá a todos, vamos chegando, sejam bem-vindos. Olá, Darla, vamos chamando os amigos, iniciando a nossa live de hoje aqui na Flor da Síntese. Temos um tema hoje muito especial, muito lindo. Eu sou suspeita porque amo a pessoa e amo a arte, né? A arte da qual ela vai estar nos presenteando, falando um pouco sobre este tema que é a palhaçaria. E amo essa palhaça, a Melissa Dornelles. Convidei a Mel hoje para tecer um dedo de prosa aqui conosco. Então, quem não conhece o que é o clown, quem não conhece a arte da palhaçaria, vai chegando. Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. Servindo aqui meu chazinho, enquanto o pessoal vai chegando. Então, eu conheci o clown há pouco tempo, sim, né? Alguns anos que, nem sei mais quantos anos são que conheço a Mel. Talvez ela lembre bem quando ela esteve na formação Geradoras de Círculos pela Terra, comigo e a Tati. Um retiro para mulheres que a gente focaliza. E nesse retiro, durante este retiro, em algum momento, durante uma partilha, a Mel falou algo que me tocou profundamente. Ela estava ofertando, né, um presente a uma irmã dentro de um movimento lá do grupo, e ela então falou um pouco sobre esse presente que ela estava entregando, e ela falou de uma forma tão bonita, sabe, que aquilo era algo tão sagrado que ela estava passando adiante, presenteando essa irmã, que eu fiquei encantada, assim, né, uau, o que será que é? E aí ela nos mostra, então, o nariz de palhaço, que de fato é algo muito sagrado, precioso no caminho dessa irmã, né? E hoje também dentro da minha sacola de medicina, carrego essa medicina, que é a palhaçaria, com muita honra e muito encanto, assim, pela potência que é essa medicina. Então eu convidei hoje a Mel para falar um pouquinho, para quem não conhece ou para quem já conhece e quer desfrutar, quer se deliciar da presença desta mulher. Vamos lá, vamos chamar ela. Ela já anda por aqui. Esta arte. Sejam bem-vindos, Jane, Rose, Diane, bem-vindos. Renato, olá. Vamos chamando os amigos. Estou aguardando a Mel entrar. Olá! Ah, oi. Bem-vinda, irmanita. Oi, minha flor da síntese. Ai, Graças por aceitar o convite nesse graças. friozinho. Deve estar frio aí, né, irmã? Guria, nevou. Nevou? Uau! Nevou. Olha, foi incrível. Sério? Tu filmou? Então, eu filmei o início e aí só aparece pequenos floquinhos bem minúsculos e na hora que nevou mesmo, eu tava assim,
Me manda para me Não mostrar pra consegui. Sara. Ela tem uma Sim. vontade de conhecer a neve, ela fica Ah, pedindo toda hora aqui para levar. Eu disse, ai, vai esfriar muito mais. Tá frio aqui foi também. mágico. A neve, ela tem uma coisa poética, né, Ana? Uhum. É bonita, é bem, bem lindo, assim, foi comovente. E Ah, bem uma nevezinha assim brasileira, né? mas tá valendo. Tá valendo, foi super lindo, foi bem inspirador. Bom, o pessoal tá aí já para te escutar. Então, Uhum. Mel, te chamei porque tenho aí convocado, né? Uma galera aí, um pessoal da minha turma, da minha tribo, meu povo querido, para semear, né? Para plantar semente boa no coração aí, deixar essas lives aí gravadas também nos nossos veículos aí de comunicação nas redes sociais, porque é um momento que a gente precisa estar escutando coisa boa, né? História boa de se ouvir, assim. Com certeza, acho que semente boa que todos estamos precisando, né, minha querida? É isso aí. Eu sei que tu tem história bonita para contar, e é isso. A proposta é assim que cada um possa contar um pouco da sua história, que encontrou no caminho, que se encantou e que hoje carrega consigo e tem ofertado para outras pessoas também, né? Que é a sua síntese, né? Síntese da sua história, assim. E essa semana me tocou muito, assim, o tema da vocação, né? Eu tinha elegido, assim, essa semana como uma vocação. E chamei duas mulheres que eu vejo isso no caminho delas, né? Que terça a gente esteve com a Ana Caliantra e agora com a Mel Dornelles, para nos falar da Hum, vocação dela, do caminho de vocação que ela segue. é, sim. A gente não vai muito atrás da vocação, não, né? A gente, ela nos persegue, né? É verdade, é. Fala Pelo um pouco menos, disso. então, pelo menos para mim, assim, a palhaçaria foi mais do que uma opção na minha vida. Ela foi um convite, acho que essa é a palavra. Eu tinha 17 anos e eu me senti muito convidada a começar a fazer o que até hoje é o norte do meu trabalho, que é a palhaçaria em hospital, Ana. Hum, E bom, para ser palhaço há que se ter muita vocação. Isso quer dizer muita capacidade de amar o ser humano. Mas palhaço de hospital tem que ter. É como médico, tem que ter condições físicas de estar num ambiente assim, né? uhum. Então, acho que a vocação é isso, tu não tem muito, tu não escolhe muito. É como se não tivesse a opção. É ou é? Eu vou te contar vou contar para vocês uma história engraçada que aconteceu logo que eu me graduei na URGS, que eu fazia artes cênicas, já era palhaça de hospital, e logo que durante a universidade eu me organizei, juntei uma grana, e aí quando eu me formei eu quis viajar. E aí nesse momento eu pensei, vou fugir. Vou fugir de tudo, do teatro, da palhaçaria. Agora eu não quero mais saber disso. Eu já estava com 24 anos, então já fazia mais ou menos 7 anos. Veja, era o primeiro setênio de artes. E eu decidi que eu ia fugir da minha vocação. Eu ia Aham. embora, queria achar outra Decidido. profissão, sabe? Chega dessa coisa de não ter estabilidade financeira, né? Essa coisa de estar sempre em muitos processos de contato contigo mesmo. Chega disso. Quero uma vida bem diferente, vou trabalhar num bar, quero morar na Europa, vou fazer outra coisa. Um mês, um mês vivendo em Londres,
eu já estava num grupo de palhaçaria, de teatro. Aí foi lá que eu vinha fazer a minha especialização com o Felipe Goulier. Tu vê como são as coisas, né? Aham. Eu juro que eu fui Tentativa de fugindo. fuga, Eu juro que deu eu fui certo. fugindo. Nossa, voltei dirigindo, dando aula. Foi bem ali no meu retorno de Saturno também. Aham. E foi bem interessante, assim, esse processo eu acho que ilustra bem o que tu está falando sobre a força da vocação, né? O quanto Uhum. acho que é uma palavra parecida com potência, né? Não Uhum. tem como. É como se ou tu opta viver na potência, ou tu opta viver das Na migalhas, das coisas impotência. pequenas, na impotência. Saravá, né? É. É mais ou menos assim. É. Querida, que coisa linda. Eu tô Ouvir. vendo umas pessoas tão queridas aqui. A Uhum. Marley, amada, grande palhaça, o qual tive a honra de receber aqui na Arca Verde. Tanta gente linda. Nossa, coisa Ai, boa. coisa boa. É. Animal, oi, querida, seja bem-vinda. Veio atrás do nariz, é? Esse Eba! nariz vermelho. Larissa, todo mundo veio atrás do nariz. Eu acho que tá todo mundo buscando, na verdade, por esse nariz, né? Hoje em dia, Uhum. sim. Se todo mundo soubesse a medicina, né? Potente que ele é. Então, quando eu conheci essa história sagrada do nariz da Mel, foi assim que ela chegou contando, né? Ela disse assim, ela dizendo para a irmã, né, que ia receber esse presente. Olha, nunca esqueça essa história. Eu conto ela, eu vou recontando, né, amiga? Eu guardo, eu tenho minha sacolinha de histórias, né? Histórias preciosas das pessoas que fui encontrando. E aí ela disse assim, isso aqui para mim é a minha aspirina, ela disse. Então tinha uma caixinha assim, né, na mão dela. Só que a minha aspirina tá sempre na minha bolsa. E eu pensei, o que que é aquilo naquela caixinha, né? Tal da aspirina. Então, quando eu não tô bem, não importa onde eu esteja, se eu tô no trem, se eu tô no ônibus, qualquer lugar, eu pego a minha aspirina da bolsa e eu coloco. E daí ela mostrou o que que era o nariz de palhaço. E eu fiquei assim, né? Porque eu achei, meu Deus, deve ser uma medicina lá. Eu imaginava, né, naquela minha onda, assim, de, né? Medicina da floresta. É, né? Gente, é algo realmente medicinal, né? É, Só sabe quem experimenta, quem toma um pouco dessa dose, né? Do palhaço. isso. Tem um ponto bem importante nisso que tu fala e que foi um pouco do que eu compartilhei esse dia, né, dando presente para Lu, Uhum, que que é o viés de trabalho que eu busco trazer, Ana, que, que é a diferença entre o trabalhar palhaçaria enquanto personagem, fazer uma uhum, figura, né, de fora para dentro, que também pode ser bacana em termos cênicos, né, de linguagem, mas eu acho que o grande pulo do gato que eu dei quando eu comecei a dar aula é que eu comecei a trabalhar com não atores, com esse viés de autoconhecimento. fantástico. Então, então o nariz como desconstrução do personagem, mas a construção de dentro para fora. E é aí que mora a grande medicina, né? Uhum, O nariz como um portal de autoconhecimento, de autoaceitação e de profunda amorosidade consigo e com o próximo, né? Criando verdadeiras pontes e com essa leveza, né, que a poesia e a graça do palhaço trazem. Então eu acho que é isso a grande. Eu estava me preparando, né, para o nosso encontro e fiquei pensando assim, quantas pessoas eu conheço que são pessoas incríveis, mas que têm trabalhos tão diferentes do que eu proponho, né?
qual é a questão? Qual é o que pega? Onde que pega? Qual é o ponto que traz o nariz de palhaço enquanto medicina? E Uhum. eu acho que é isso, Aninha. Eu sinto que é esse olhar do palhaço como uma lente de aumento tua, do teu ser, Uhum. do teu espírito, das tuas emoções, e isso não é fácil, Não é. porque tem coisas que a gente não quer olhar, que a gente não quer ver, quem dera Justo, rir Mel. delas. É. Eu digo, para mim, assim, foi picareta no ego. É assim que eu defino a Picareta oficina. não é? Gostei, gostei. Essa é a síntese que eu faço da tua, pelo menos da tua oficina de clown, que, né, eu fui iniciada Sim. pela Mel e é a minha prof, minha Ai, com orientadora, muita honra, com muita honra. e foi muito Para legal. mim, Eu disse para ela, não alivia comigo, tá, Mel? Olha a minha ingenuidade, não, querida, achando que, né, a não. gente ia ter uma amizade, ela iria fazer isso Ah, pela minha pessoa. E jamais, porque ela me quer bem, ela me ama. é. Eu amo dar aula. Eu amo dar aula e não, amor de professor e de aluno, assim, é algo muito profundo, né? E é bem isso que tu tá falando, né? Eu, eu por amor, jamais conseguiria deixar. O meu grande aprendizado, agora que eu tô mais velha, mais sábia, né? Mais abuela, é aprender a dar a picareta com mais suavidade nos momentos mais pontuais. Porque logo que eu comecei a dar aula era picareta, era picareta, era picareta. Então isso também Não. foi algo que eu fui amadurecendo, porque, claro, sempre teve a amorosidade e o acolhimento, mas hoje eu vejo que as picaretas elas são muito pontuais, muito precisas e profundas. Uhum. É Perfeito. preciso ter Pontual. muita guiança, sabe? Precisa ter muita assertividade amorosa para poder guiar bem Uhum. um trabalho como esse. Porque, é, querendo ou não, cada aluno que se revela a partir dessa picareta, que é uma boa metáfora que tu trouxe, né? Tem que rir, né, Ana, por favor. Mas Sim, cada eu aluno que. imaginei isso. Imagina Não, cara, a minha mente de criança, é uma entendeu? Aquela picareta. picaretinha no ego, assim. A picareta abrindo uma fenda para que saia a luz. E cada luz que sai dali é uma luz que sai de mim, cara. É o mais Ai, que louco. lindo. Cada aluno, Ana. Por isso que é uma coisa que eu me imagino fazendo assim, ó, quando eu for velho. Ai, que delícia. Eu quero continuar sendo tua aluna. Ai, eu tua. A gente aprende muito junta, né, amada? Aham, sim. Nossa, tu também. Ah, tá louco. Tem uma outra coisa bacana também, que te ouvindo falar sobre a questão do. Quando tu falou da aspirina, que é verdade, eu falei isso mesmo. Eu lembro. Gravei, gravado. O, aham, e é verdade, eu tenho um nariz na minha bolsa. Onde eu estou, se eu necessito, ele me ajuda a acessar alguns estados alterados de consciência. Uhum, O nariz de palhaço, ele é uma máscara, né? Como muitas outras que existem nas linguagens cênicas, né? Existem máscaras de rosto inteiro, de meio rosto, algumas menorzinhas, assim, que incluem nariz, mas o nariz de palhaço é a menor. uhum. É a menor máscara que existe e é a que mais revela. Tem um grande professor do Lume, o Ricardo Pussetti, que fala isso. E isso me Sim, marcou muito. E eu adoro concordo essa música. plenamente. Ela é muito É a verdadeira. máscara que é menorzinha que mais revela. Né? Uhum. Revela a criança ferida que tu tem, né? A criança sagrada que tu me ensinou a chamar. Então, na Idade Média, todas as máscaras usadas, elas eram tratadas assim como algo muito sagrado mesmo, sabe? Uhum. Algumas, inclusive, em ritos de, de velórios, por exemplo, Uhum. para que as pessoas pudessem se comunicar com seres em outras dimensões. Ah, interessante. E eu acredito fortemente nisso,
que o nariz de palhaço, eu não só acredito, como busco isso em sala de aula com os meus alunos e como busco isso quando eu porto o nariz. Usar ele como um portal para Uhum. esses estados alterados de consciência, para uma consciência maior. Então é Uhum. possível que tu consiga vozes e expressões com teu corpo que tu não conseguiria se tu não Aham. estivesse nesse estado, né, de consciência ampliada, É verdade. expandida, né? E de fato, Ana, às vezes não é nenhuma questão de expressar, mas só de colocar ele é impressionante. É como se o corpo inteiro conseguisse respirar. Impressionante. Então, acho que à medida que tu vai criando a relação com o nariz, isso vai ficando cada vez mais fácil de acessar. Mas Uhum. é isso, eu gostei de relembrar isso que tu falou, não lembrava, é aspirina, assim, que eu uso, porque eu não uso aspirinas. Sim. Eu gostei. Eu também não uso e pensei, opa, eu quero um desse na minha bolsa. Na hora eu pensei assim, ai, queria Ai, eu coisa estar boa. ganhando esse presentinho aí, mas eu vou atrás disso. Eu Porque te às vezes a dei vida um, vai né? ficando muito chata, né? A vida vai ficando É, chata, a gente vai ficando muito séria, né? arrou. E a gente não percebe que vai perdendo essa espontaneidade, né? Que é a nossa criança, né? Espontânea. E como isso é importante, né? Então eu fui atrás, eu disse, não, em algum momento eu vou chegar lá, na Arca Verde, Hum, eu vou chegar chegou. lá, e como a Mel chegou a mim, né? A gente vai trocar figurinha e eu quero ir lá beber dessa fonte. Eu fui, né? Passar um Veio frio aí mais de uma vez, mais de uma vez. mais de uma vez e quero ir muitas outras, que, né? Esperamos, né? É um estudo que não acaba, né? Não termina, né, Mel? É, Não, pelo contrário. Quanto uhum, mais velho o palhaço, melhor ele é. Porque vai se tornando cada vez mais orgânico, né? E esses uhum, estados alterados de consciência, que a gente estava falando que esse pequeno portal aqui sagrado permite que tu chegue, né? Uh, vão se tornando cada vez mais familiares e intensos. Então, à medida que o corpo vai envelhecendo, ficando com mais limitações físicas, a impressão que dá é que o palhaço vai ficando menos interessante, já não faz tanta coisa. Pelo contrário, vai ganhando em humanidade, em profundidade, em poesia. E esses estados uhum. alterados vão ficando visíveis nos olhos, na pele. É muito lindo de ver. Eu amo ver os palhaços velhos. É muito belo, é muito vivo. É muito Sim. vivo, assim. Tem vários palhaços que. Por isso, né, Aninha? Quanto mais tu bebe de uma medicina assim, mais tu sabe que não. Quanto mais tu bebe, mais tu vê que, humildade, né? Nunca vou Humildade. saber tudo. Uhum. Quanto É, mais quanto mais eu caminhar, mais o caminho vai se abrindo, né? é. Ai, que delícia. E, bom, eu fiquei muito surpresa, me surpreendeu mesmo, né? Não esperava. Eu digo assim, nas formações, cursos que eu dou, quando eu falo, né, da palhaçaria e quando eu compartilho dos recursos, das medicinas que eu trago comigo, que eu oferto, que uma delas é, né, essa, que às vezes surge espontaneamente, né? É muito Sim, louco, porque depois que uma vez tu acessou, né? Não necessariamente tu precisa estar com o nariz ali, né? Tu despertou a tua palhaça, né? Então, às vezes é algo muito natural, porque é algo natural, né? É, é algo da nossa essência. Como a Mel disse, palhaço não é personagem. E isso me encantou no trabalho da Melissa, porque é assim que eu vejo, né? É aquela essência mais pura, né, da criança ou do ser humano que, mesmo diante das adversidades, mesmo diante, às vezes, da agressão, da violência, né, dessas coisas tristes, às vezes, que a gente vê, ele está ali, vivendo aquela emoção de forma inteira, né, expressando aquilo, reconhecendo a sua vulnerabilidade diante das situações do mundo, reconhecendo que às vezes a gente fracassa, né, e se sente fracassado,
São coisas muito assim, que às vezes a gente vai botando para baixo do tapete, não quer olhar, não quer lidar com isso, né? Às vezes não foi com a gente, mas foi com um ente querido, um homem, uma mulher da tua família, alguém que tu presenciou numa situação assim, que te marcou. E então, para mim, assim, a oficina me fez fazer contato com uma alma familiar dentro de mim. Para mim é pura Uhum. constelação. É. Eu estava lá e o tempo todo, putz, constelando, acontecendo vários movimentos e pegava no meu corpo, né? Eu sentia aquelas memórias. É como que, Mel, vou te dizer assim, uma espinha, sabe o negócio assim, eclodindo? Um negócio assim. Eu me Por lembro isso que que eu antes de tu chegar aqui na Arca pro trabalho, tu já estava sentindo o corpo, eu me lembro. Eu sou muito assim, né? Eu sinto É, muito o campo dos pouco trabalhos. intensa, né? E É. tu és assim também, né, Mel? Então a gente não se encontrou por acaso, né, irmã? Então, Não. e eu gostei muito desse movimento gentil, assim, né? E Uhum. pontual, né? Firme e amoroso, porque é isso que hoje eu me ofereço, embora ainda tenha coisas duras na gente, né? Que a gente vê que a gente se trabalha, às vezes ainda tem umas cascas, né? Umas dor ali que é o ponto do negócio, né? Mas quando É. toca assim com leveza, com brincadeira, com riso, porque não tem como, tu tá ali desesperada, chorando, olhando pro negócio, mas ao mesmo tempo tu tá dando risada e gargalhada, né? Não tem como, as criaturas estão ali na tua volta, os palhaços tudo rindo e fazendo a gente Ai, rir. É uma beleza, gente. É uma coisa assim extraordinária. Eu fiquei mesmo. Ah, tirei o chapéu. Tirei o chapéu. amada. Ana, tu falou uma coisa bem importante com relação a que a vida vai nos tornando, né, muito rígidos se a gente não observa com atenção esses movimentos ou muito amargurados, né? Eu acho que a gente Uhum, vai envelhecendo e não tem opção, ou tu te torna muito sábia ou muito amarga. uhum, E eu acho que a medicina da palhaçaria pode ser uma ferramenta bacana para te tornar cada vez mais sábia. Uma coisa que tu disse ali, né, sobre a vida faz isso. Se a gente for olhar o que a gente está vivendo agora, né, Aninha? uhum, Nesse momento, uma pandemia, né, um choque externo tão forte, mas tão forte que talvez nenhum de nós tenha vivido, provavelmente não, de forma tão intensa, né, de se olhar, estar em contato com uhum, com todo o teu ser, com a tua sombra, com a tua luz. Então, eu acredito de coração que a palhaçaria, nesse momento, pode ser uma ferramenta muito potente para as pessoas que estão num caminho de depressão ou que uhum, estão num caminho de muita neurose, de uhum. ficar. Isso do controle que tu falou, né? Acredito que não só fazer cursos ou assistindo coisas, né? Assistir. Assistindo, compartilhando com os colegas a leveza tem uma palavra, né, Ana, que eu sempre trago nos meus cursos, que ela é um pouco assim meio tabu, né? Hum. Tem gente que fica assim meio colapsando quando eu falo essa palavra, Uau. mas eu vou ter que dizer, né, gente? Tô vendo aqui que entraram várias pessoas amadas, olha, a É, eu também estava olhando aqui, Eliane, colega. a Eliane querida, que fez o ateliê de clown, a última oficina presencial que eu dei lá no Meme, em Porto Alegre, foi linda. A Nath, maravilhosa, foi minha aluna também, além de ser minha amigona. Ela fez o única edição que eu fiz de palhaçaria para mães e bebês, Hum, que é bem isso que eu estava falando, né? O puerpério não deixa de ser um período, um convite muito grande a tu mastigar a sombra, né? E ou uhum, tu vai mais para a sombra ou tu vai para a luz. é. Então, uma das coisas que me parecem assim, bem a coisa da medicina mesmo que o nariz pode trazer, é esse contato com a profundidade que vai vir à tona através da leveza.
É a Uhum. palavra que eu considero tabu, que eu falo nos cursos muitas vezes, que é muito engraçado, assim, haver algumas reações, principalmente de estruturas mais rígidas, né? Que é, somos todos ridículos? Uhum. Sim. Somos todos ridículos, Ana. Tu sabia disso? Que Então, tu eu é soube ridícula? quando tu me contou, assim, né? Eu sempre conto isso também, descaradamente, num momento muito, tipo, nada a ver, entendeu? Né? Tipo, de repente, saltou aquele grito, ah, tu é ridícula. E eu fiquei chocada, porque eu, né, tipo, em cima do Picareta! meu salto alto, tipo, como assim? Picareta Eu no sou ego. ridícula? É, Ridícula. antes de eu chegar na oficina de clown, né? A gente tava num Ai, papo, meu conversando Deus! depois de um. É, bem assim, tu fez isso, descaradamente. E aí a gente tava conversando num balcão, num lugar assim, numa casa, num local, num espaço terapêutico, né? Depois de um trabalho, um círculo, sei lá, Gente, a gente tava papeando, ai eu e meu tu, e de Deus. repente ela me larga aquela, de uma coisa que eu falei, que eu não lembro nem o que era, porque eu fiquei tão chocada na hora. Meu Mas foi Deus. um chacoalhão que. Por quê? Ah, Porque assim, ó, eu nem lembro a situação, entende, Mel? Eu não lembro, mas a palavra ridícula, ai, alguém Ana. me chamar de ridícula, era a Gente, primeira vez que alguém. eu chamei a Ana Paula Andrade, flor da síntese, de ridícula, meu Deus. E eu sou, né? Eu sou muitas vezes Tu na é, vida a meu gente amor. é, gente. E eu sou tão feliz de ser ridícula hoje, assim, de me ver assim, né? Porque, Somos ai, ridículos. Somos. Ninguém caramba, se escapa, viu? isso alivia tanto, sabe, Mel? Alivia, alivia, Me alivia. chocou na hora. Eu só Mas eu fui olhar imagino. para isso. Eu fui olhar para isso e disse, por quê? Qual o problema aí com essa palavra, né? Porque eu sou muito investigativa, assim, né? E se me bolou, mexeu comigo, eu vou logo para dentro e vou investigar, vou dizer, cadê? Onde é que tá isso, né? Aquela pessoa, assim, determinada, né? Ana, Ana, era para ter sido só em curso, Ana. Eu te Pois é, falei mas fora não de sei. aula. Ai, que absurdo, que Tem que dar ridículo. uma reculada aí, eu acho. Eu sempre digo que a intimidade é uma merda, né? Não, tu deve ter merecido. Da Tu deve ter merecido. Eu sou merecedora. Graças Não, a Deus. Aninha, o ridículo para mim é um dos maiores elogios que eu posso dar para alguém, minha flor. Eu sei, hoje eu sei. É um dos maiores elogios, porque E me então, salvou muitas a vezes. gente está falando aqui de arquétipos. Uhum, É o arquétipo do louco. uhum, Então, eu criei uma expressão que eu uso muito em aula, que é a loucura santa, né? Que para mim é isso, nós vivemos num sistema mas tão doente, mas tão falido, né? Que essa pandemia, por um lado, está nos mostrando, né? O quanto não é sustentável a gente viver num sistema como ele era. Já não é mais igual, né, Aninha? Mas o ser louco, o ser ridículo dentro de um sistema mas tão, nossa, tão doente, né? Onde tem pessoas que passam fome ainda, Ana. uhum, Cada vez mais, né? uhum. Então, o ser ridículo, o ser louco, é o que há de mais nobre, Sim. é o que há de mais revolucionário. Eu acredito que a palhaçaria é uma das artes mais anarquistas que existem no mundo. Para Aham. ser palhaço, tu precisa ter muita consciência que é, do que tu está fazendo, do que tu está querendo dizer, né? É Uhum. um dos únicos seres capazes de jogar torta na cara do rei. É, isso aí. Então, salve aqueles que se permitem, que se Tem um monte de assumem. palhaço aí. Salve, palhaços! Salve, palhaças que estão aí Mas todo ninguém, né? mundo. Não, olha, mesmo quem nunca botou o nariz, eu preciso dizer, vocês são ridículos, Não queridos. se salva nenhum aqui que tá aqui com a gente, Mel. Olha a Sinto Katana, muito. amada, que saudade. Porque pra estar aqui com a gente tem que ser muito Tem que ridículo, ser né? ridículo. Muito, muito, Nessa muito. hora aqui, assistindo essa Tem live. que tem que estar disposto a rir um pouquinho de si, porque somos todos seres em evolução, então seguidamente a gente escorrega.
E se a gente chorar ou ficar deprimido ou muito raivoso toda vez que a gente tropeçar, Ana, a gente fica doente logo, logo, né? O humor é uma caixinha muito linda, importante de ser aberta todo dia, um pouquinho, mas é todo dia, Uhum, porque não é fácil não. E nesse momento que a gente está vivendo, então, ficou ainda mais desafiador, porque não tem tanto abraço e tanto afeto. uhum, Então a gente vai precisar criar esse campo de afeto via leveza do ser mesmo, para a gente poder trocar. E, enfim, tem que amar muito, né, Ana? A si, aceitando profundamente os seus pontos, né? Seus pontos de desenvolvimento e seguir, fazer do tropeço, da queda um passo de dança, né? uhum. Nossa, é isso aí mesmo. Não é? Porque É tropeçar a gente bem isso vai, minha aí. amiga. Mel, Tropeçar a gente vai. tu foi incrível, assim, sabe? Porque tu me, assim, me trouxe uma chave muito legal, assim, numa das oficinas, não lembro qual, assim. E nem sei se a gente conseguiu depois conversar sobre isso, eu já te falei. Mas porque a gente o palhaço vai desmascarando esses personagens, né? Que você foi construindo com o tempo, né? Nessa tua estrutura egóica, assim, por uma necessidade, ok? Mas chega uma hora que aquilo já não faz mais sentido caminhar contigo, vestir aquela, né? Não tem mais cenas para isso na tua vida, sabe? E tu continua Uhum. ali, né? Com umas coisinhas ainda daquele personagem. E daí eu me deparei com uma situação assim na oficina que muito punk, assim, um negócio muito simples, mas foi muito punk, porque como eu entro mesmo na história do campo e da consigna que a Nel deu lá, e quando eu vi, eu tava lá naquele lugar mesmo. E eu comecei a ficar com muita raiva, mas com um ódio por não estar conseguindo superar aquilo ali. E, putz, quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? E eu disse, Arrou. caramba, eu não acredito que eu tô passando por isso. E eu me coloquei aqui, sabe? Aí começa a vir todas essas falas que são sentimentos, na verdade, que estão lá, que tu já viveu, já passou por isso, mas que, sabe, parece que não ficou bem resolvida a coisa, né? Não deu É a hora de dar um novo significado para isso. Bah, e ali na hora, assim, o que me veio é tipo, eu te odeio. Ai, Mel, eu te odeio. E eu expressei aquele eu te odeio de uma forma tão. Ah, foi libertador, porque para a pessoa que eu havia me. Para a pessoa que eu havia construído, para uma persona que eu havia construído, que era a persona espiritualizada, né, terapeutizada, a pessoa não pode dizer eu te odeio, entendeu? Pensa, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar o quanto eu tinha reprimido isso por causa de crenças e de ideias que as pessoas, na verdade, criaram e eu acolhi. Eu peguei para mim aquela ideia. E aí, quando aquilo sai, assim, eu digo, é isso que eu tô sentindo. Cacete, eu tô odiando a Mel. E aí eu falei aquilo. E foi quando eu encontrei a saída. Aham. Ali, pá, o clown me trouxe a solução da questão. Daí eu me apaixonei mais ainda, né? Depois que eu te odiei, eu te amei mais ainda, entendeu? Ai, é verdade, eu me lembro desse momento de iluminação. E são É, é, flashes, né, Mel? Que tu vê assim um negócio é a fantástico. autenticidade, né? É a autenticidade, é quando tudo se alinha internamente. Eu sou aquilo que eu penso, que eu sinto e o meu instinto, tudo integrado. Eu não fico desintegrada, cada coisa para um lado, né? Naquele momento tu foi inteira. Tua Uhum. fera veio com tudo e tu conseguiu expressar ela num lugar seguro, Isso. né? Ai, que lindo. É, Sou muito foi bem abençoada. libertador. Foi bem libertador, mesmo para ti e para toda a turma, né, Aninha? É, porque eu nem Foi imagino, muito. né, quem tá olhando também o quanto se cura, né, na superação do outro. Meu Exato. Deus do céu. Exato. É. Hum.
Ah, é tão bom. Gente, Hum. quando a gente atua com a nossa medicina, primeiramente ela te serve, né? Eu penso assim, a medicina ela precisa te servir, primeiramente, né? E Arro. depois tu poder ofertar isso e ver as pessoas se beneficiando, né? Ah, Às vezes é algo tão simples, mas tão singelo do teu coração que tu tá dando com tudo, sabe? Com tudo mesmo. É assim que eu vejo algumas pessoas que eu encontrei no caminho, né? Dando com tudo, sim, sou melhor naquele ofício, na naquela vocação, né? Que ela abraçou, independente dos desafios, é sempre é sempre prazeroso, né? E eu acho que é essa grande sacada, assim. Tem gente que trabalha por dinheiro, né, Mel? Tem uhum. muita gente ainda que trabalha por dinheiro. E se todo mundo pudesse trabalhar por vocação, as pessoas seriam felizes, né? É, com E a gente certeza. pode ter sucesso, com Exato. certeza absoluta. Embora a arte no nosso país não seja bem reconhecida, bem vista, e até se tu quiser trazer algo a respeito disso, porque a gente sabe, né? Hoje eu escrevi algo ali no Face que os artistas foram os primeiros que tiveram que parar, né? Eu Uhum, li a tua reportagem, Mel, com o Fábio, né? E lá dizia isso também, assim. E são talvez os últimos que vão voltar, né, a atuar, assim, a questão do público, né? No entanto, já tem uhum. muitos atuando, né? Estão dando um jeito, estão construindo as pontes necessárias para esse momento, se adaptando. E eu acho que cabe a nós, assim, colaborar, sabe? Incentivar, não deixar a peteca cair, né? Ajudá-los nesse processo, assim, de se sentir valorizados, porque o artista tem um valor inestimável, né? Não tem preço, assim, o serviço que o artista presta pra gente, ainda mais nesse momento, né? Quer Tem falar do uma papel coisa. social também, Mel? Do palhaço, É, sei lá. então, tem uma coisa, assim, a partir disso que tu estava colocando, né, Aninha, que eu acho que passa um pouco por esse arquétipo do louco e da autoaceitação de todas essas fendas, né, profundas do ego que a gente estava falando que com a picareta é possível encontrar as rajadas de luz, mas as pessoas que se colocam em trabalho de palhaçaria, elas vão precisar estar com o corpo aberto para essas fendas, né, e entrar em contato com essa palavra do arquétipo do perdedor, né? Que tem a ver com isso que tu está falando, que acabou acontecendo de certa forma, sim, primeiramente com os artistas, mas de certa forma com todos nós, Uhum, porque não há ninguém que não esteja nesse lugar do perdedor no momento que não pode abraçar sua família, uhum, no momento em que não pode ir numa praça com o seu grupo de amigos, tomar um uhum. chimarrão, compartilhar, né? É Sem, verdade. sem todas essas barreiras. Então, uma das coisas que eu acredito que é muito curadora dentro da medicina do nariz vermelho é compreender, bom, isso do ridículo que a gente falou antes, né? Que somos todos ridículos no sentido de abarcar esse arquétipo do perdedor. O perdedor no sentido bem profundo da palavra, né? De que estamos nesse corpo para evolução e por tempo determinado. Ninguém vai sair daqui vivo, Ana. Então, uma das coisas que me encanta muito e que me faz ter muita força para seguir dentro da minha missão na pandemia é, é exatamente esse ponto de que, já que eu vou partir em algum ponto dessa viagem, que ela seja linda, profunda e transformadora até o último dia. Uhum. Então, o palhaço faz isso.
Isso foi uma lição que a Rolissa me deu. É, tropeçou, dançou uma rumba, Aham. bateu de cara. Não posso mais passear com as minhas amigas. Ah, vou dar um jeitinho. Tudo é possível. Eu tive a honra de participar contigo nessa segunda-feira do meu primeiro círculo feminino online. Ah, nós Quando que eu estamos aí. pensei? Quando que eu pensei, meu Deus, minha deusa? Quando que eu pensei que seria possível criar uma egrégora tão potente de conexão e transformação entre mulheres no Zoom? Uhum. É, Ridículo! acho que é Coisa bem essa coisa linda! do palhaço, assim, né, Mel? E eu acho que isso é importante, sim, que tu traz. É importante nesse momento a gente saber que sim, muitos estão se sentindo, assim, perdedores ou fracassados. No entanto, o palhaço, ele vive isso, ele expressa isso, mas ele não desiste do palco. Não, não desiste. Isso foi Nunca. uma grande lição, assim, também para mim na palhaçaria, né? E é isso aí, a gente Não. está passando pelo que está passando, mas a gente não desiste da vida. Enquanto a vida, Exato, a gente vive exato, ela, exato, né? Aninha. E Até a eu Katana acredito perguntou que a vida aqui. segue, né? Acho que não Segue. existe essa coisa da morte, né? Que é apenas uma passagem para outra vida, mas é isso. Enquanto a gente está aqui, vamos aproveitar esse palco com tudo que tem em cena e se der para transformar, a gente, daí a gente aí que a gente se diverte, né? E a alegria, ela não é só um bônus, ela é essencial. É parte da essência humana. Essencial no Uhum. sentido da essência mesmo. Tem gente que diz, mas a arte é. O mais importante são outras coisas, né? Tudo é mais importante. A arte sempre fica por último, né? Uhum. E a alegria também, né? Muito mais importante outras coisas. E na verdade, nossa, a alegria é uma das virtudes que acho que nos fazem ter a força para seguir nesses momentos mais desafiadores. A gente jamais pode perdê-la de vista. E a fé, né? A fé, acreditar que as coisas, acreditar nas pessoas, acreditar no amor, nos afetos. Então, claro que é difícil. A gente está vivendo momentos muito obscuros, né, Aninha? Mas aí existem pessoas que estão criando pontes É isso aí. verdadeiras, né? Compartilhando verdadeiramente de coração para coração. É isso É aí. A uma gente não coisa que desiste. eu sempre. Não. Uma coisa que eu sempre falo na abertura dos meus cursos, logo já no primeiro momento, no primeiro círculo, assim, é que para mim a palhaçaria, ela é a arte do olhar. Não é a arte do fazer a graça, de fazer o riso, de. Uhum. Não. É de ser tão conectado, estar tão conectado consigo que tu é capaz de criar essas pontes. Uhum. A ponte do olhar. O meu abismo se comunica com o teu, com muita honra, respeito, porque somos muito complexos e profundos e malucos, né, Aninha? Coisa boa. Ai, não é verdade? Loucura. É muito Ninguém se bom. salva. Nossa, somos todos. Estamos em constante evolução. Graças a Deus, Então, somos loucos, né? é, poder estar em contato verdadeiro com as pessoas, assim, é muito curador, né? É muito curador. Eu vi a Katana estava perguntando ali agora há pouco, como sustentar, né, essa leveza, assim, nesse momento de pandemia e tal. E, e aí, assim, o que me toca é não buscar controlar o sustentar, não se preocupar em manter o estado de espírito com alegria, com leveza, porque ser palhaço é fazer rir o tempo todo, ser palhaço é ficar. Nossa, eu vou te dizer, Aninha, as pessoas que trabalham palhaçaria e que não conseguem respirar e não conseguem almoçar num grupo de com amigos sem ter que estar falando o tempo inteiro, fazendo graça o tempo inteiro, são pessoas muito para fora, com pouco contato consigo. Isso não é o trabalho em si. Isso mais se parece com uma histeria, com algo mais até mais superficial.
A palhaçaria medicina, como eu enxergo, assim, ela vai sempre ter os altos e baixos, assim como nós. Um palhaço, um bom palhaço, na minha opinião, é aquele que respira em cena. Então, respondendo a Katana mais assim, objetivamente, né? Querida, seria respirar, porque a alegria vem como um fluxo orgânico essencial. Ela vem, é impressionante. A alegria, a plenitude. Hoje, nevou aqui em casa, aqui na Arca. Esse lugar maravilhoso que eu amo viver. E nevou. E teve um momento sublime, assim, onde meu espírito se elevou e eu fiquei contemplando aquela neve que eu agradeci, me enchi de gratidão, assim. E naquele momento, se eu tivesse querido agarrar essa sensação, eu talvez tivesse ficado meio deprê, assim. Porque é melancólico também aquilo tudo. Então, foi tão bom saber que aquele estado de espírito era efêmero. Assim como o bonequinho de neve que depois eu construí e que derreteu. Uhum. Então, eu acho que o que a gente pode tentar, através de exercícios de respiração, através de compartilhamentos, que tu faz isso muito bem, né, Ana? Nas redes eu te acompanho, te sigo, compartilhando ferramentas. Eu acho que é isso. A gente não tem como sustentar as coisas e ficar, né, o tempo inteiro bem. Isso não é humano. E o Uhum. palhaço, muitas vezes eu faço palhaçaria e quando eu vejo o que eu estou fazendo é muito mais poesia do que graça. Porque Uhum. o que eu estou precisando trabalhar é a minha tristeza. Perfeito, Mel. Eu vejo É mais assim ou também. menos isso. Eu gostei muito também, me senti em casa nas suas oficinas por isso, assim, por esta questão bom, me achei, né? Tava bem em casa mesmo, né? Questão da respiração, desse convite, né? Desse estabelecer a ponte através do olhar, tudo muito familiar, bom, né? Estivemos juntos no Geradoras, mas assim, não tínhamos tanto convívio, né? E aí, Não. vi assim que, pô, não tem muita diferença, não. O negócio aqui, entendeu? Só a gente está falando a mesma linguagem, a gente está convidando as pessoas a olhar para o mesmo lugar, né? A despertar aquilo que é a sua essência mesmo, né? E isso Arroz. que tu fala de lidar com sentimentos, às vezes da tristeza e tal, eu também pego às vezes assim, sabe? Em momentos que tô assim, meio bolada com alguma coisa, eu vou lá e escrevo algo. Eu produzo algum conteúdo que vai ajudar alguém naquele tema, porque estou falando de mim, mas tem várias outras pessoas passando por aquilo, né? Então, o quanto isso nos ajuda, né? Quando a gente oferta, a gente está recebendo, porque o dar e receber é o mesmo Hum. fluxo, né? É. Então, eu acho que é isso aí mesmo do palhaço que tu traz, é bem importante. Tem gente que associa a questão de fazer palhaçada e fazer o outro rir. E, na verdade, ele Não. comunica, né? Ele comunica muita coisa que as Verdadeiramente. pessoas não estão querendo ouvir, não estão querendo olhar, estão se fazendo de desentendida, não é comigo, e ele vem e escancara. De certa forma, faz tu olhar para aquilo, né? E Com aí, graça e Aninha, leveza. tem um outro ponto que eu acho muito bacana de compartilhar, principalmente com quem nunca portou essa máscara medicina, tá? Hum. Que é, bom, estou bem conectado comigo mesmo, comigo mesma, respiro, sou, crio verdadeiras pontes. E agora? Esse vazio, Uhum. esse espaço do aqui, agora, que, na minha opinião, nesse momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade de evolução, é um pouco o que está sendo invocado. Se planeje, faça planos, mas não a muito longo prazo. Esteja no aqui, agora. Isso foi um aprendizado muito forte que eu tive, à base de picaretas também,
durante os primeiros anos que eu trabalhei como palhaça no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Era, era, nossa, Ana, era tão forte a sensação da presença e do vazio cada vez que eu entrava num quarto. Hum, Era tão transformador, eu nunca saía igual de um quarto. Aí é como se, agora desde março, né, que a gente recebeu a notícia mais oficial hum, do convite a se isolar mais, né, e, e estar consciente da presença desse vírus no mundo, é, era como se eu estivesse entrando dentro de uhum, um quarto muito misterioso, que me deu medo num primeiro momento e que me trouxe assim, nossa, assim, eu nem sei dizer não, acho que não tem uma palavra que consiga expressar. Eu acredito que todos nós tenhamos vivido esse momento de cair no seu corpo, assim, de presença total e dizer, eu estou aqui nesse momento, né? Presença, o que será não sabemos, Ana. Nós não hum. sabemos. Ai, sim. Então, é aqui agora, é o aqui agora. E o palhaço é uma figura que não tem passado, ele não tem ressentimentos e memórias, ele é uma figura que vive no aqui e agora. E ele também não pensa muito no futuro, assim, ele até pode ter uma cena lá que ele vai construir uma casa e tal, mas ele está construindo no aqui e agora. Tudo é pra já, é que nem as crianças. Eu olho a Isso. Malu, minha filhota de 2 anos e 9 meses, ela até sabe o que é o coronavírus, ela coloca a máscara e tal, quando é necessário, né? E Ana, não mudou, não muda, porque ela está no aqui e agora, como sempre. Só mudam esses protocolos, mas ela não tá nem aí se vai mudar, se ela vai ter que fazer o quê, não sei o quê. O negócio dela é aqui e agora, é brincar. Vamos Uhum. brincar? Vamos? É Ah, isso. delícia. A gente esquece, né? Vamos. A gente esquece, Aninha. A gente esquece que Vamos, o aqui e vamos. agora é a coisa mais importante do mundo. É isso E aí aí, fica lá gente. antecipando coisa, antecipando, né? É muito louco isso. Gente, vamos brincar. Vamos É, se vamos brincar, vamos divertir. mesmo. Olha, a Pra gente já. tem. é, não tem mais. 10 minutos. Quem quiser Ai, fazer que chato. pergunta, né? Que coisa. Esse Nossa, eu não vi o Instagram. tempo passar, amiga. É, vem assim, quando o papo é bom, quando a Hum. prosa tá boa. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para Mel? Deixa escrito Pra aí. Quer Ana. fazer declaração de amor também pode. Já vi que algumas pessoas já Ai, olha aqui, escreveram. queridos. A Angelita, amada. Nossa, que povo E querido lá de Garibaldi. quem é palhaço aí? Que saudade de dar aula lá, bah. Ah, então, Mel, agora tu vai tá dando já deu uma oficina para Então, um minha público flor, que eu passei por um período ali, né? Tu acompanhou um pouco de perto, né? Um período logo que veio essa questão do isolamento, de muito contato com a minha idealização, uma dificuldade muito grande de imaginar o que seria uma vivência de palhaçaria online, né? Uhum. E aí eu fui convidada Nós pela passamos por isso. Ah, que bizarro, né? É, E é. aí eu recebi um convite de uma terapeuta muito querida, a Cris Ganzo, que foi minha aluna aqui num PDC da Arca, curso de permacultura onde eu trabalho também com a palhaçaria e teatro. E me convidou para falar de palhaçaria sob essa perspectiva terapêutica, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? E aí com Aham. ela, conversando com ela, assim, tinha muita gente me pedindo curso na live. E eu, nossa, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou ter que fazer. E aí, As nossas desde então, foi, resistências, né? vou ter que. Exato, porque eu me dei conta que eu estava num processo muito de idealização, querendo que fosse exatamente igual que o presencial. É, tu não quer abrir E é mão. diferente. E é diferente. E é diferente e traz outras coisas. Tipo, tem pessoas muito tímidas que jamais iriam até mim presencialmente e que é possível que online elas venham. Então, É, tem coisas que é só diferente.
Então, a idealização eu consegui já ultrapassar. Agora eu estou nessa questão mais da técnica mesmo, de dominar as ferramentas. Estou me preparando para isso, porque dia 12 de setembro eu vou dar a primeira oficina, que já está fechada, Vai que é para o encerrar, grupo. gente. Está Mel, fechando. a gente pode iniciar outra se tu quiser, tá? Tem gente pedindo Eu, aqui já.